What's your favorite scary movie? O filme Premonição completa 25 anos esse ano, o que indica, obviamente, que a própria franquia Premonição também completa 25 anos. E como nós estamos no esquenta Premonição 6, com a franquia retornando esse ano, depois de 14 anos, justamente na data comemorativa de 25 anos da franquia. E como eu falei pra vocês, eu vou trazer muitos, mas muitos vídeos da franquia Premonição nesses próximos meses. E também aproveitando o nosso quadro Revirando o Túmulo, vou trazer pra vocês cenas deletadas do primeiro filme Premonição, incluindo um final alternativo meio estranho, meio bizarro, digamos assim. Eu achei um pouco anticlimático porque corta muito a atmosfera e o tom que o filme havia sido construído até esse momento que chegaria esse final alternativo, tanto que é um final que foi deletado e ganhamos aquele final do cinema e que simplesmente, galera, o Alex morre. O Alex morre queimado, assim como ele morre na premonição inicial. E pasmem, Alex e Claire têm relações sexuais. A Claire fica grávida do Alex e ali no final dá a entender de que eles conseguem então acabar com os planos da morte. Eles vencem no final. Isso que eu vou trazer para vocês em 3 vídeos aqui sobre isso, galera. Então, prazer, se vocês não me conhecem ainda, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede. Como falei pra vocês, estamos no esquenta Premonição 6. Eu vou trazer muitos vídeos da franquia Premonição nos próximos meses. E se vocês gostam muito da franquia, já dê um like de vocês, já se inscreva aqui no canal, que eu também falo sobre vários outros filmes de terror, franquias que vocês amam bastante. Mas, sem mais delongas, vamos então assistir a esses vídeos juntos nesse react, que tem muito tempo que eu não faço react no canal. Eu acho que esse ano eu não fiz react pra vocês ainda. Fiz sim. Fiz inclusive do primeiro trailer, né, que na verdade foi uma cena de Premonição 6. Já fiz um react aqui pra vocês, galera. Mas então vamos lá reagir e comentar sobre esses vídeos, cenas deletadas e final alternativo do primeiro filme da franquia. Bora lá. E nesse primeiro vídeo é uma cena estendida daquela conversa em que a Claire e o Alex têm na praia, que tá no filme, mas aqui a conversa é um pouco diferente e o final dá a entender que os dois ali vão ter algumas relações sexuais. Não mostra na íntegra, obviamente, nem mostraria se tivesse aqui pra vocês, porque poderia desmonetizar o meu vídeo, daria um problema muito grande aqui no YouTube. Mas não tem nada, mas dá indício de que rola alguma coisa entre eles no final, sim. Eles comentam sobre os que morreram no voo 180, se num multiverso talvez nada disso tivesse acontecido. A Claire comenta muito sobre o passado dela, da família dela. Essa cena a gente tem no filme, mas a finalização dessa cena é completamente diferente, que a Claire dá uma ideia de como eles poderiam burlar a morte. Então vamos assistir essa cena aqui para vocês entenderem que eu mesmo legendei, porque não tem essas cenas legendadas, então eu mesmo legendei esses vídeos aqui para vocês. Bora lá. You think they're still up there? Somehow, Flight 180, are they still in flight? Somewhere? Are they safe? When I was a kid, like 6 or 7, I used to worry so much about my parents dying. Lying awake at night just worrying. Yeah, well, most kids do, I guess. Most kids never have it happen. When I was 10, my dad went into a 7-Eleven for cigarettes. I guess that he heard someone say, "Don't turn around," so on reflex, or thinking it was a friend joking, he did. And a guy blew his head off. Life became shit after that. My mom just couldn't deal anymore. She married this asshole who my mom with a real dad would have crossed the street to avoid this guy. He didn't really want a kid, so my mom didn't either anymore. That was
the design for my father and my family, then fuck death. I have thought a lot about that somewhere, Alex. It exists, that place, where my dad is still safe. He had a full pack of cigarettes that night and just kept driving. Or me and my mom, my dad are still together and have no idea about this life here. Where our friends are still in the sky. Where everyone gets a second chance. But that place might only exist in my heart. And maybe now in yours. I haven't experienced too many second chances in my life. Sure, I haven't seen any. But because of you, I will get a second chance. Because of me, you will. With you in my life, that place right now existing in our hearts can become a real part of this life. That is the only way we can ever really beat death. By making something special out of this life. Essa primeira cena, então, dá pra entender que a Claire, ela pensou muito sobre o que eles poderiam fazer pra burlar a morte ou pra tentar, pelo menos, alguma coisa diferente. Já que ela tem a ideia de que eles tenham, então, por exemplo, algumas relações sexuais e que acabou eles tendo algumas relações sexuais. Então, seria uma maneira da Claire criar uma vida nova a partir disso. Então, se tiver uma vida nova que não estava nos planos da morte, já que eles morreriam, quem sabe eles poderiam burlar, então, esse plano da morte. É muito parecido com o que tivemos em Premonição 2. Premonição 2 também tivemos esse plot de que uma vida nova pode simplesmente quebrar o ciclo da morte e os planos. E eles poderiam sobreviver, lembra? Que eles foram trazer aquela grávida em Premonição 2, depois descobrem que aquela grávida não iria nem morrer na premonição, e a Kimberly meio que tira sua própria vida ali e é ressuscitado no final para poder quebrar essa maldição da morte. Então, exatamente essa ideia de criar uma nova vida já começaria nesse primeiro filme Premonição. Então, talvez a ideia do roteiro de Premonição 2 com essa nova regra de burlar talvez tivesse vindo desse final alternativo, realmente, dessa cena alternativa aqui do filme, que vamos levar para o final alternativo também, que mudaria completamente a franquia. Então, aqui dá a entender que eles querem exatamente fazer isso. Será que daria certo ou não? A gente sabe que talvez não iria dar certo, por conta de Premonição 6. Mas daqui a pouco eu comento sobre isso aqui para vocês. Mas então, a Claire tem essa ideia de criar uma nova vida para burlar a morte. Os dois têm relações sexuais. E aqui a gente tem a próxima cena que eu vou mostrar para vocês. Que essa próxima cena é justamente quando a Claire descobre que ela tá grávida. E é uma cena deletada do primeiro filme. Vamos ver, olha. Vários testes. Ela fez vários testes para tentar ver se ela estava realmente grávida, e ela estava grávida. Então, assim, os planos deram certo. Mas talvez ela achasse que ela sendo grávida poderia talvez salvar o Alex também de alguma forma, o que não vai acontecer, porque nessa outra cena temos o final alternativo do filme, que eu vou mostrar para vocês. A gente comenta se esse final daria certo, não daria certo, como poderia mudar a franquia, principalmente a partir do segundo filme, e se realmente é um bom final mesmo, viu? Mas não daria certo por conta de Premonição 6, a gente já comenta. Stay in the car! Don't touch anything, you'll be safe there, okay? You're grounded by the tires! The car's gonna explode! You know what to do. When I do this, it'll skip you and it'll all be over, okay? It's the only way we can see death again. You know what to do, alright? I'll always be with you. Alex, get away from there!
Nossa. Coitado, Alex. Caramba. Então, rapidinho, comentário breve, prometo pra vocês. Então, o final seria diferente. Aqui nesse final, então, o Alex morreria queimado, como vocês viram. E no final, que a gente guiou pro cinema, essa versão oficial, é que o Alex levaria um choque ali, conseguiria tirar a Claire, mas a morte ficaria com ele e demoraria 6 meses pra morte voltar, porque ninguém salvou o Alex. Então, o Alex fica pensando sobre isso e a gente tem aquele ataque no final em Paris, em que o Alex iria morrer, o Carter salva o Alex e depois o Carter entra de novo no ciclo da morte que nunca vai acabar. Aqui não, aqui seria completamente diferente. Eles achariam que, criando uma vida nova e o Alex tendo morrido, o último da fila tendo morrido, então acabou. Não vai voltar para os que sobreviveram, sabe? Então, a expectativa deles eram essas. Salvou, pulou e a pessoa tá livre. Então, o que eles tinham que fazer é salvar a Claire e salvar o Alex. E ali, com essa vida nova, também poderia ter. Mas não funcionou simplesmente nada ali do que eles estavam planejando. You have a beautiful baby boy. Oh, baby. I felt Alex pass through me. Like the lady died. So 13th of May, 9:25. We beat it, Alex. Alex. Linda homenagem. Então, assim, ela dá vida a um filho que ela deu o nome de Alex, em homenagem ao próprio Alex. E aqui tem uma diferença muito grande de que aquela brisa que o Alex sente, aquela energia obscura, aquela força maligna, assim, que o Alex sente, aquele desconforto que o Alex sente desse vento, dessa brisa no filme inteiro, era a morte. E aqui já muda completamente. A Claire sente essa brisa, esse vento, mas não é a morte, é o Alex cuidando deles. E aqui parece muito de que a Claire tá morando com os pais do Alex, porque ela tá no quarto dele. Porque assim, a gente consegue ver vários itens do quarto dele, por exemplo, o ventilador. Então parece que ela pode estar morando na casa do Alex, com os pais, com os avós do bebê. Então, ela consegue sentir essa brisa, como se o Alex estivesse cuidando deles depois disso tudo. Então muda, sabe?
muda completamente a atmosfera, muda completamente, assim, como o filme é. Aquele filme que era obscuro, como eu disse pra vocês na crítica que eu já trouxe pra vocês do primeiro filme, no vídeo anterior, aquela atmosfera macabra, mórbida, muda completamente pra uma atmosfera pacífica, amorosa. É um final, assim, bem diferente do que o filme havia sendo construído ao longo, sabe, de todo o filme. Então, assim, tem um corte abrupto da atmosfera do filme que causa um estranhamento, assim, pelo menos pra mim. O Carter tá vivo. Hey. Hey. I'm sorry Alex never got to see him. He sees him every day. Claire. Alex was right. It did skip us. There was a design, and we beat it. We won. All that we've won, Carter, is a chance at a full life. Chance that I'm not going to waste. Because for all of us, there is that one day. One day. A morte tinha um plano, e ali o plano era exatamente matando os sobreviventes. Mas como o Carter foi salvo na linha do trem pelo Alex, e a Claire também foi salva pelo Alex, como a gente viu nesse mesmo vídeo, então a morte pulou. Se a morte pulou, ela não vai voltar. E com essa nova vida da Claire, né, do filho dela com o Alex, também é uma nova vida que não estava talvez nos planos da morte, ou até mesmo numa sugestão que os personagens deram durante o filme aqui. Quem sabe que talvez, né, nós não poderíamos ter sobrevivido ao avião. Talvez, nesse desastre do avião, a Claire e o Carter poderiam ter sobrevivido. O Alex a gente vê que morre na premonição, mas os outros personagens a gente não vê muito. Então, por que talvez não? Eles iriam sobreviver desde o início, mesmo sem essa premonição. Então também tem esse tipo de teoria que podemos colocar neste final. O que dá para entender então que eles bateram a morte. Eles conseguiram quebrar os planos da morte. Ou o plano da morte era que eles sobrevivessem desde o início, porém com essa vida nova que talvez não estivesse nos planos dela. Então exatamente aquilo que é a premissa de Premonição 2. O que mudaria completamente a franquia. Por exemplo, o Alex já morreria aqui. Ele não morreria em off-screen em Premonição 1 e Premonição 2, como aconteceu. A Claire ainda estaria viva com o filho do Alex e o Carter também estaria vivo. Premonição 2 poderia acontecer, talvez, de um jeito parecido com o que a gente teve, com uma nova premonição, com o novo visionário, a Claire voltando com o filho, e talvez o Carter tendo morrido. E ali a Claire, então, tá com o filho ali para poder ajudar a nova visionária, por exemplo. Mas eles iriam continuar de uma forma completamente diferente. E claro que esse filho do Alex, ele poderia sobreviver e poderia voltar na franquia anos e anos e anos depois. Poderíamos ter talvez um salto de alguns anos na franquia com o filho do Alex mais velho, talvez em Premonição 2 com o filho do Alex mais velho, que era uma nova premonição. Ou seja, mudaria completamente a franquia, sabe? Com essa nova premissa. Mas o que não daria muito certo, porque como a própria premissa também de Premonição 6 é trazer exatamente essa ideia de que se você sobreviveu a um acidente e ali você teve seus descendentes, a morte vai atrás de todo mundo. Porque em Premonição 6, spoiler aqui, galera, que eu venho falando aqui pra vocês nos vídeos, é que nesse novo filme nós vamos ter um acidente na década de 60 de uma torre de um edifício colapsando. Só que a visionária consegue fazer com que o acidente não aconteça
e milhares de sobreviventes que iriam morrer não morreram. E ali, esses milhares vão ter, então, os descendentes, porque a morte vai demorar anos e anos e anos e anos para aparar as arestas desses milhares de sobreviventes. São muitas pessoas. E nisso as pessoas vão envelhecendo, vão casando, vão tendo filhos, etc. Então vai gerando, então, ao longo desses 60 anos, por aí, descendentes. E a morte vai atrás desses sobreviventes e dos seus descendentes em ordem de nascimento. Essa é a premissa de Premonição 6. O que, então, claro que o bebê Alex tá ali na lista da morte. Então, causam exatamente uma morbidez aqui. Eles tiveram um filho para enfiar o filho na lista da morte. Então, esse final não iria resolver nada, na verdade. Só iria trazer um problema ali na franquia, assim, em relação a tentarem dar uma continuidade a essa história, sem destruir esse final, mas tentando dar uma continuidade de alguma forma. E a franquia poderia ir para outros lugares. Eles, obviamente, não iriam fazer alguma coisa com um bebezinho. Então, ou um salto no tempo, ou a Claire voltando, ela poderia morrer na sequência, e o bebezinho ficaria órfão, enfim. Não ia dar bom para esse bebezinho caso a franquia continuasse, sabe? Ele crescendo ou não iria dar muito bom para isso. Então, assim, a exibição teste não gostou desse final, por conta do Alex ter morrido, e quebra completamente tudo o que o filme vem construindo, né? Desde o início até essa parte aqui, tem uma quebra muito grande de clima. Então, assim, esse clímax é completamente anticlimático. Não tem nada a ver com a franquia. Não tem nada a ver. E eu acho que quebra um pouco também com o que é a própria premissa da franquia. Será que a gente consegue vencer a morte ou não? E já resolver essa questão no primeiro filme, sabe? E que talvez quebraria isso numa sequência, não ia dar certo. Porque logo no primeiro filme você já iria colocar a ideia de que sim, podemos derrotar a morte. Sendo que no primeiro Premonição, com aquele final oficial, a gente tem a dúvida. Consegue ou não consegue? Acho que não. Será que não estava nos planos da morte esse tempo todo? Deles terem sobrevivido a isso tudo para matar logo em seguida? Ou seja, quebraria o tema da franquia, a discussão da franquia, a reflexão da franquia. Então, esse final quebraria essa discussão, essa reflexão. Podemos vencer a morte ou não? Não. Aqui diz que sim. Já iria resolver esse problema no primeiro filme. E, contendo a sequência, eles iriam ter que desconstruir esse final e falar, não é assim que funciona. Então, para que ter esse final, se logo em seguida esse final seria desconstruído? Sabe? Um final pacífico, um final bonito, melancólico, romântico, digamos assim, de alguma forma. E ali, na sequência, eles iriam quebrar exatamente tudo isso. Não faria sentido. Não encaixa. Então, por isso que eu acho que eles deletaram esse final e falaram, não, vamos com o final, realmente não funciona. Pra mim, não funciona, mas quem sabe pra vocês funciona. Então comentem aqui, galera, se vocês gostaram desse final, se vocês sabiam desse final ou não, se vocês queriam que tivesse esse final, ou acham que ele não funciona, ou se funciona, comentem que eu quero muito saber a opinião de vocês. E claro, né, estou prevendo esse exato momento de que vocês estão sentando o dedo aí no botão do like e da inscrição aqui no canal, para ajudar meu canal a crescer cada vez mais e vocês também aproveitarem todos esses vídeos maravilhosos de premonição que estão surgindo. Então, muito obrigada, galera, até os próximos vídeos e comentem o que vocês acharam desse final. Para mim não funcionou, e para vocês? Dad doesn't like to be cheated.